Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Journal. Obrigado pela presença de todos aqui. E hoje com o Alexandre Romagnolo, aluno de doutorado aqui da nossa pós-graduação. Janequine, está com você a palavra. É isso aí, muito obrigado. A Cássia já falou, meu nome é Alexandre Giannichini Romagnolo e eu vou trazer para vocês um paper de um assunto que eu gosto muito, né, que é sobre dengue, resposta imune e vacina. É tudo que eu gosto e eu acho que é bem interessante. Se eu não me engano, Cássia, você me falou, esse é o primeiro paper brasileiro que vai ser discutido aqui no Journal, né? O primeiro. E também é sobre uma doença negligenciada. A gente viu principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia, como assim era uma doença que sempre teve presente, está presente de novo agora, antes, durante e depois da pandemia, e pouco falou-se sobre dengue. Então, é muito importante mostrar que ainda há interesse e as pessoas estão pesquisando e está trazendo uma coisa bem legal, que é o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. E também vou trazer um pouco de informações para entender por que é tão difícil fazer uma vacina contra a dengue. O nome do Altas artigo, expectativas, viu, Jane? o nome do artigo é Plasmablast Expansion Following the Tetravalent Live Attenuated Dengue Vaccine Butantan DV in Dengue Naive and Dengue Exposed Individuals in Brazilian Cohort. Então, é um nome gigante e vamos por partes para entender o que quer dizer exatamente isso. Então, esse aqui é uma front page da pesquisa. Então, é uma análise de expansão de plasmoblastos após uma vacina da dengue desenvolvida pelo Butantan. Live attenuated quer dizer que é um vírus enfraquecido, atenuado. Tetravalente, porque são contra os quatro sorotipos da dengue. E em pessoas que nunca tiveram dengue antes, dengue naive, e pessoas que já tiveram dengue no passado, dengue exposed. Então, para entender um pouco melhor sobre dengue, resposta imune, o que está sendo feito nesse trabalho, eu vou trazer um pouco de mais informações que são baseadas nas informações que tem na introdução desse paper. Então, a dengue é uma doença causada pelo vírus da dengue, que eu acho muito legal essa imagem, é uma fotografia do vírus, são essas bolinhas pretas aqui no meio do tecido, tá? Essa foto no site da CDC, que é foto. Foto no mundo científico é evidência máxima, é que nem quando leva a multa e você, tipo, eu não estava lá, mas tem a foto do carro lá, não tem como contestar, a mesma coisa no mundo científico. Uma foto diz bastante coisa. Então, temos o conhecimento, já vemos o vírus em fotos de microscopia eletrônica. São 4 sorotipos que existem desse vírus, nomeados dengue 1 a dengue 4, e ele pertence à família viral Flaviviridae, que tem como característica no seu centro no seu núcleo uma fita positiva de RNA, que produz 3 proteínas estruturais e 7 proteínas não estruturais. O vírus da dengue também é conhecido como um arbovírus, que vem da expressão em inglês arthropod-borne virus, que quer dizer um vírus transmitido por artrópodes. O artrópode em questão é um mosquito hematófago fêmea Aedes aegypti, que está envolvido no ciclo de infecção e transmissão humanos, muito bem simplificado nessa imagem aqui, onde uma pessoa doente com vírus na sua circulação é picado por um mosquito que não tem infecção, o vírus da dengue dentro do mosquito infecta o mosquito, vai para a glândula salivar, que pica uma pessoa saudável, inocula com a saliva na região subcutânea, o vírus começa a se replicar nessa pessoa saudável, ela entra no estado de virimia, o novo mosquito não infectado pica essa nova pessoa e assim fecha o ciclo. O vírus da dengue está presente, e a transmissão do vírus da dengue está presente onde o vírus está, que é no mundo todo, principalmente nessas regiões com vermelho mais escuro, que são regiões mais quentes do planeta. E que engloba 128 países, onde vive mais de 3,9 bilhões de pessoas. E temos que levar em consideração que no futuro, com o aquecimento global, novas regiões serão mais quentes e mais propícias à reprodução do mosquito e também à transmissão do vírus da dengue. Principalmente a região sul dos Estados Unidos e sul da Europa. E, desde então, tem-se vários registros de vários surtos, por exemplo, entre 1990 e 2016, mais de 260 surtos pelo mundo, que ocorreram principalmente nos países China, Índia e Brasil. Falando em Brasil, o Brasil é um país endêmico para a doença dengue. Ele tem ciclos de surtos com os 4 sorotipos. E, de acordo com esse boletim liberado pelo Ministério da Saúde em 2020, no período de 2008 a 2019,
mais de 10 milhões de casos pelo país todo e mais de 6.400 óbitos causados por essa doença, a dengue. Os sintomas podem ser divididos em 3 fases do desenvolvimento dessa doença numa pessoa. A fase febril, que é o aparecimento da febre alta, que dura 2 a 7 dias, seguidos por dor de cabeça, dores musculares, vermelhidão na pele e náusea. Depois a pessoa passa por uma fase crítica, que aparecem novos sintomas ou a intensificação desses sintomas e também aumento da permeabilidade vascular pela queda do número de plaquetas em circulação. E se a pessoa não for cuidada, não receber os cuidados devidos, ela pode, inclusive, entrar em choque hipovolêmico. Mas, na maioria dos casos, as pessoas se recuperam para a fase convalescente, onde a recuperação, diminuição de sintomas, a pessoa volta ao normal. O corpo não fica esmo, né? Estamos sendo infectados. Ele tem um conjunto de tecidos, moléculas e células que são conhecidos como sistema imune. A maioria aqui já ouviu falar, mas simplificando, o sistema imune ele pode ser dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. E na imunidade adaptativa, temos o destaque para as células B, que são as células que produzem os anticorpos, que vão ser capazes de neutralizar o vírus em circulação. E essa resposta demora de 7 a 14 dias, 1 ou 2 semanas, para começar a aparecer após a infecção. Importante saber que a célula B não é uma só célula, ela tem diferentes subtipos de células, né? Aqui, muito bem exemplificado, a célula B ela é produzida na medula óssea, maturada no baço, depois ela volta em circulação, vai nos órgãos, nos linfonodos, e lá entra no estado naive até quando um antígeno é apresentado para essa célula e ela começa a se desenvolver por 2 caminhos. A resposta folicular, no fim vai produzir as plasmacélulas, plasmoblastos e plasmócitos, que são células que produzem anticorpos e células de memória, e também as células, pela resposta extrafolicular, as células B da zona marginal, que também no final vão produzir células produtoras de anticorpos, plasmoblastos e plasmócitos e as células B de memória. Essas células, no caso da dengue, são muito importantes porque quando uma pessoa é infectada pela primeira vez, vai ter o surgimento primeiro dos anticorpos tipo IgM, e depois decai com o tempo, e os anticorpos IgG, que perduram por bastante tempo. Se uma pessoa é reinfectada e por o mesmo sorotipo de dengue, lembrando que tem 4 tipos, 1, 2, 3 e 4, mas se ela é reinfectada pelos mesmos sorotipos, os anticorpos do tipo IgG já respondem e conseguem neutralizar, e também as células B de memória se reproduzem mais rapidamente, produzem mais IgG e conseguem neutralizar o vírus na circulação. Então, quando uma pessoa é infectada por dengue 1 e no futuro reinfectada por dengue 1, ela está protegida pelos anticorpos em circulação e também pelas células B de memória com uma resposta mais rápida para produzir esses anticorpos. Mas o que acontece na dengue, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, quando a pessoa tem dengue uma segunda vez, é a dengue hemorrágica. Então, ela é infectada, por exemplo, por dengue 1 e no futuro por dengue 4, ela tem uma resposta exacerbada do sistema imune por causa desses anticorpos que conseguem neutralizar a dengue 1, mas não o dengue 4, mas conseguem se aderir ao dengue 4. Como é que funciona? Isso é conhecido como uma resposta antibody dependent enhancement, ou uma tradução livre aí, uma resposta imune aumentada devido a dependente de anticorpo. Então, numa infecção primária, o dengue adentra por diferentes caminhos dentro de uma célula. No endossomo, quando o pH se baixa, a parede do vírus se funde com a parede do endossomo e o material genético, uma fita RNA positiva, vai para dentro da célula e ela começa a reproduzir mais unidades virais. Mas quando temos um anticorpo neutralizando o vírus por completo, ele não entra por essas vias originais, ela entra pela via dos receptores FC. FC é essa parte de trás do anticorpo, quem lembra aí de imunologia, a porção aqui que neutraliza a região AB, FC é a parte de trás. Então, por esses receptores, o vírus está neutralizado lá dentro, ele não consegue se fundir com a parede do endossomo e ele, quando o pH baixa, ele destrói. Quando você tem um sorotipo diferente, uma cepa diferente do vírus, o que acontece? O anticorpo consegue aderir em algumas partes do novo vírus, mas não consegue neutralizar ele por completo. Tendo 1 ou 2 anticorpos se aderindo a ele, algumas unidades se aderindo a ele, ele já consegue entrar de forma facilitada dentro da célula, mas ele não está neutralizado. Então, é como se a gente desse uma chave para o inimigo entrar nas suas células. Então, uma quantidade muito maior de vírus
entra dentro das células e o vírus não está neutralizado, ele começa a se reproduzir e infectar um número maior de células também. E isso causa uma resposta muito grande, com uma grande quantidade de citocinas sendo produzidas, que causa a famosa, já ouvimos falar aí, das tempestades de citocinas. Então, por isso que as pessoas, quando têm dengue uma segunda vez, têm uma resposta exacerbada. E isso é um fator muito importante para a produção de vacinas, porque se você tem uma vacina que produz anticorpos para os quatro tipos, as quatro cepas do vírus, mas a pessoa não consegue responder para os quatro, então, a primeira vez que ela for ter a dengue, se ela for infectada por um sorotipo que ela não está protegida, ela já vai ter o caso mais grave de dengue. Então, infelizmente, isso já aconteceu no passado. Uma pesquisa que durou antes de desenvolver uma vacina chamada Dengvaxia pela Sanofi Pasteur, e em 2016 o governo da Filipinas comprou e aplicou em grande quantidade de crianças de idade escolar. Só que depois a Sanofi Pasteur percebeu que não estava tendo imunização completa contra os quatro sorotipos. Então, 6 meses depois, a Sanofi Pasteur falou assim, governo Filipinas só pode aplicar em crianças que já tiveram dengue, porque delas estão protegidas. Se não, a primeira vez que elas forem ter dengue, ela pode ter dengue hemorrágica. Só que, quando a Sanofi Pasteur falou isso, 6 meses depois, já 830 mil crianças já tinham sido vacinadas. Isso levou um grande problema, porque no decorrer dos anos, 10 crianças morreram confirmadas em relação à vacina, que elas desenvolveram uma dengue mais grave já a primeira vez que quando foram infectados pelo vírus. E outros 600 mortes estavam sob investigação. Não foi confirmado, mas também não foi concluído que não era relacionado. E no decorrer dos anos seguintes, houve um aumento de internação em hospitais de crianças com a forma mais grave da doença. Para vocês terem uma ideia, a cada 1 milhão de vacinas, 5 crianças tiveram que ser internadas no hospital. Isso é 1000 vezes maior comparado, por exemplo, a uma vacina de sarampo. Então, por isso que é muito importante no desenvolvimento de vacina da dengue, você ter uma vacina que já aplique uma imunização, já cause uma imunização contra os quatro cepas do vírus em circulação. E isso que é o que essa vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan está tentando. E esse trabalho tem como objetivo, o trabalho que eu estou trazendo, apresentando para vocês, tem como objetivo, analisar a resposta dos plasmoblastos, que é uma forma mais nova de plasmócitos que produzem anticorpos, depois de administrar uma única dose da vacina anti-dengue da Butantan DV e uma coorte de participantes, tanto dengue naive, pessoas que nunca tiveram dengue, e pessoas que já tiveram dengue no passado, chamada de dengue exposed. E o segundo objetivo é também investigar se os anticorpos pré-existentes anti-dengue para diferentes sorotipos altera a expansão dos plasmoblastos na vacina Butantan DV. Então, essa pesquisa com essa nova vacina já tem uma outra publicação em 2020 e é um estudo fase 2, double blind, que, como sendo fase 2, é para estudar segurança e efetividade da vacina. E essa vacina da Butantan DV tem os 4 sorotipos de dengue neutralizados. E nessa pesquisa, como sendo fase 2, tem uma seleção menor de pessoas. Então, adultos de 18 a 59 anos, tanto de pessoas que já tiveram dengue, não tiveram dengue, já tiveram dengue, e é excluído outras variantes, como doenças, outras infecções e mulheres grávidas. Então, para o estudo que eu estou trazendo para vocês, eles pegaram os 40 primeiros participantes selecionados daquele estudo da vacina, então são pessoas saudáveis e outras doenças infecciosas, e fizeram uma análise de 2 vacinados para 1 placebo, e dividiram em 2 grupos de pessoas que nunca tiveram dengue, com 13 vacinados e 4 placebos, e pessoas que já tiveram dengue, 14 vacinados e 14 placebos. Né? E a gente vê aqui que dos que já placebo já tiveram dengue no passado, pelo menos 4 tiveram dengue 1, 2 tiveram dengue 2, um teve os 4 tipos, o anticorpo contra os 4 tipos presente, e daqueles que receberam vacina, tinha um que tinha 2 e 4, e assim vai. Dá para ver melhor no artigo, quando vocês quiserem ler. E foi feita a seguinte distribuição de tempo de coleta de vacina. Então, no dia 0 e em diante, no dia 0, no dia que foram ser vacinados, eles fizeram coleta para fazer teste de anticorpos neutralizantes contra a dengue e também coleta de sangue para citometria de fluxo. E também testes de PCR em tempo real para ver a presença de viremia causada pela vacina. Eu não vou entrar em detalhes dessas metodologias, acho que a
Carol Mitkar falou sobre citometria, uma das aulas aqui do Journal, muito boa. Então, assistam lá depois para entender como funciona a citometria. Então, é coletado nesses dias 0, 3, 6, 9, 10º, 15, 21 em diante, e até 3 meses depois, quando eles receberam vacinas. Então, os resultados que esse artigo traz, eles viram que as pessoas que são naive, nunca tiveram dengue, tiveram uma virimia maior e mais prolongada através de PCR em tempo real. Eles perceberam que essas pessoas tinham dengue, virimia causada pela dengue por mais tempo e maior quantidade, comparado aos que eram pre-exposed, as pessoas que já tiveram dengue no passado. Em relação aos anticorpos neutralizantes, as pessoas naive, que nunca tiveram dengue antes, 90 dias depois, tinha mais anticorpos neutralizantes anti-dengue para anti-dengue 4, 2 e 1, mas não teve diferença significativa na quantidade de anticorpo anti-dengue 3 comparado às pessoas que receberam placebo. Nas pessoas que já foram expostas à dengue no passado, tiveram que 3 meses depois da vacinação tinham anticorpos neutralizantes contra os 4 sorotipos de dengue, comparado às pessoas que receberam placebo. E a questão de expansão de anticorpos das células, os plasmoblastos, células que produzem anticorpos, na sua circulação. Então, na citometria, resumindo essa imagem mais simplificada, vemos o seguinte: tanto quem é dengue naive, dengue pre-exposed e recebeu placebo, não teve o aumento dessas células plasmoblastos em circulação. Mas as pessoas, tanto naive quanto pré-exposed, que receberam de fato a vacina, teve um aumento na quantidade de plasmoblastos em circulação dentro da população de células B, CD19 positivas. E analisando essa imagem, assim, gráfico em números, vemos o seguinte: as pessoas naive, que receberam vacina, no 15º dia, tinha mais plasmoblastos em circulação comparado quem recebeu placebo, e no 21º, 22º, 3 semanas, né, e continuou com uma maior quantidade dessas células em circulação comparado quem recebeu, perdão, placebo. Quem era pré-exposed já teve dengue no passado, já no 11º, 12º dia já teve aumento dessas células em circulação, manteve o aumento dessas células em circulação para vacinado comparado a placebo, e no 21º dia já voltou a níveis normais quem só recebeu placebo. É a quantidade de quem teve, quem era naive e pré-exposed, não tem diferença desses plasmoblastos em circulação. Mas eles avaliaram o seguinte, que né, o resultado final de plasmoblastos, quem era naive, para quem já era pré-exposed, tanto para um ou mais sorotipos, essa quantidade final não tem diferença significativa, mas eles viram que há uma diferença significativa quando você compara dentro da própria pessoa, comparado ao baseline quando elas no dia 0, no dia que recebeu a vacina. Então, quando a pessoa já tinha uma contaminação por um sorotipo, há um aumento maior de plasmoblastos, e quem já teve 2 ou mais, o aumento de plasmoblastos em circulação é maior ainda, né? Como inclusive um indivíduo tinha 26% das células B em circulação eram células plasmoblastos, então 1/4 células que produzem anticorpos. Daí os autores eles trazem a seguinte discussão, né? Esse estudo não tem como saber se a expansão de plasmoblastos são específicos para produtores de anticorpos anti-dengue. Entretanto, diversos estudos que eles trazem na discussão que avaliam essas células após uma infecção real por dengue ou após a vacinação de outras vacinas que estão também sendo estudadas, demonstram que essas células que estão em circulação aumentada são células que produzem IgG específico anti-dengue. Outra coisa que eles trazem na discussão é que no momento da expansão dos plasmoblastos após a vacinação, está de acordo com o tempo que os plasmoblastos, produtores de anticorpos anti-dengue, se expandem após a vacinação, após a infecção real, né, por dengue, ou também após a vacinação de outras dengues que estão sendo estudadas aí pelo mundo. Teve uma menor soroconversão contra a dengue 3 em indivíduos naive, mas eles dizem que é por causa do baixo N, o N pequeno, né, são só 4 pessoas naive que receberam placebo, então não teve essa diferença significativa, então talvez seja esse caso que tenha não causado diferença. Eles também discutem que a pré-infecção por dengue modula, sim, a produção de anticorpos anti-dengue,
onde tem uma soroconversão mais significativa em pessoas que já eram expostas à dengue no passado comparado que na IV. A viremia vacinal está mais presente por mais tempo nos participantes na IV. Isso causa um estímulo mais longo do sistema imune e, como consequência, foi observado plasmoblastos por mais tempo em circulação. Então, talvez seja isso que esteja causando plasmoblastos ficarem mais tempo em circulação comparado ao dengue na IV. Lembra que eles já até 21 dias ainda tinham maior quantidade do que quem recebeu vacina comparado a placebo, enquanto que quem era dengue pre-exposed, já no 21º dia, na terceira semana após vacina, não tinha mais grande quantidade de circulação de plasmoblastos. E, por fim, eles também discutem que, muito provavelmente, as células B de memória estão envolvidas, no caso da vacinação, para controlar a viremia vacinal e ter um período mais curto de viremia e também resposta imune no grupo dengue exposed. Então, o trabalho conclui que a detecção da expansão de plasmoblastos no sangue após a imunização com a vacina Butantan DV em indivíduos dengue naive e dengue exposed é uma indicação da habilidade da vacina em induzir uma ativação das células B. E os dados dessa pesquisa trazem mais confirmação da imunogenicidade da vacina do Butantan DV. Então, terminando essa apresentação, essa discussão, gostaria de agradecer a pós-graduação do Albert Einstein por tudo, né? E muito bom estar estudando e aprendendo, trabalhando lá, e também aos organizadores do Journal Club pela essa oportunidade de trazer e discutir um assunto que eu gosto bastante, acho muito pertinente para a realidade brasileira. E eu agradeço a todos que estão assistindo. Eu concluo essa apresentação, uma arte chocante aí de uma representação da estometria de fluxo iluminando uma célula e ela sendo iluminada por um laser. Então, é isso. É uma apresentação curtinha, mas um trabalho muito bom, então eu fico aberto aí para a gente começar a discutir esse paper. Isso aí, parabéns, Alexandre. Excelente apresentação. Acho que realmente o trabalho foi incrível e saber que isso está sendo feito aqui no Brasil ainda, com pesquisadores brasileiros, nos deixa felizes. Bom, vou abrir agora para as perguntas. Já estou vendo que o Lucas aqui está com a mão levantada. Lucas, fica à vontade para fazer essa pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Realmente, é bem legal ver isso acontecendo aqui do lado. O Alexandre, eles falaram alguma coisa sobre futuros próximos passos, digamos assim? Já tem alguma coisa engatilhada sobre algum trial 3 ou alguma coisa como avaliar células de memória, coletar amostras de linfonodo, por exemplo? Nesse paper que eu trouxe para discussão, não tem os próximos passos, porque ele quer saber mais mesmo como é que foi a resposta das células em específico aos plasmoblastos, né? A gente tem que lembrar que as células B, elas têm diferentes subtipos. Plasmoblasto é um passo antes dos plasmócitos, que são as células especializadas em circulação produtoras de anticorpos. Plasmoblasto ainda está se maturando, mas já com anticorpos capazes de neutralizar o sorotipo para qual elas foram apresentadas, a cepa, né, do vírus que foi apresentado. Então, esse é o foco desse paper. E a gente viu que nesse paper, a Butantan DV está tendo uma resposta muito boa. Em pessoas, inclusive, que já foram expostas, estão completamente, de acordo com o que o estudo analisou, completamente imunes a uma reinfecção por dengue no futuro. Enquanto que ainda fica essa questão do dengue 3, se vai ser ou não neutralizada. Então, sobre a pesquisa da vacina, como foi feito o clinical trial e os próximos passos, está naquele outro artigo de 2020, publicado na Lancet. Se não tem o link, tem o nome dessa pesquisa no paper que eu já discuti, e eu não lembro de exatamente o que eles pretendem fazer próximos passos. Muito provavelmente vai seguir para uma fase 3, que é para aumentar uma grande quantidade de pessoas tomando essa vacina. Eu acho que tem uma pessoa que tomou essa vacina, né? A Vanessa. Não sei se ela está presente. Eu acho que ela já Não, deve. tá. Eu acho que ela. Porque esse clinical trial fase 2 foi feita em 2014.
Então, se eu não me engano, a Vanessa ela já deve ter tomado mais recentemente, não foi em 2014. Então, já deve estar entrando no Clinical Trial fase 3, que é uma grande quantidade de pessoas, sem pré-seleção se tem doenças prévias ou se tem outras condições que podem também influenciar na resposta da vacina. Então, provavelmente ela já está no Clinical Trial fase 3. Eu não sei se eles vão fazer outro tipo de intervenções mais invasivas, como, por exemplo, conseguir amostras de linfonodos, porque dificilmente você vai tirar um linfonodo de uma pessoa saudável. O que normalmente as pesquisas fazem é conseguir os linfonodos de pessoas que precisaram retirar as tonsilas, né? É aí que o pessoal faz análise. Mas tem que tirar as tonsilas num período específico, né, da resposta imune. Tem que estar entre a primeira e terceira semana e a pessoa precisa retirar a tonsila, né? Então, não sei se eles estão fazendo isso. Mas é bem legal, né? Ver esse resultado. Ainda mais quando a gente fala que é avaliar no sangue, né? Que é uma coisa muito fácil de conseguir. Como você E já mesmo está disse. dando bastante resultado. Desculpa a expressão mais caipira, mas está dando resultado bem bom aí. Exatamente. É mais fácil você tirar do sangue, avaliar no sangue, do que você realmente ir E já atrás está de dando qualquer resultado legal. linfonodo ou biópsia, etc, etc. O Alexandre, naquele slide que você mostra os dados de citometria, né, que mostra, eu acho que a quantidade de plasmoblasto, Eu vou você, mostrar esse slide para vocês, daí a gente pode ele, discutir melhor. porque para mim, eu olhei rapidinho, mas parece que tem pouco, né, tipo, não tem tanto plasmoblasto assim. Já vou mostrar aqui para vocês e a gente pode ver. Plasmoblasto é uma coisa bem E mais aí a rara no pergunta sangue. era, vocês acham que se ele tivesse visto, por exemplo, um outro estágio de plasmócito, talvez um depois desse, seria diferente o resultado? Já vou responder aqui para você. Então, temos aqui essa imagem. Então, ele fez o seguinte gate. Ele pegou células CD3 negativas, que são... Porque células CD3 positivas são células T, e a gente está Uhum. avaliando as células B. Então, as células B, elas são CD3 negativas. Ele também pegou CD27 negativo, desculpa, CD20 negativo, quer dizer, porque CD20 positivo são células imaturas, e depois ele pegou células CD27 positivo e CD38 positivo, como a gente consegue ver aqui nessa figura aqui embaixo. Estão vendo o laser aqui embaixo? Sim, Então, a gente estamos vê vendo. aqui, o CD38 é um marcador de maturidade e resposta, e o CD27 também é um marcador de maturidade. Quando a gente pega CD38 high, CD27 high, a gente teria um quadradinho menor aqui em cima. Vamos pegar aqui onde tem bastante célula. A gente pegaria um quadradinho menor, porque são células ainda mais maturadas, ainda mais especializadas, que são os plasmócitos. Então, você teria uma resposta imune mais específica contra uma doença ou uma resposta à vacina. E isso seria bom no caso de reinfecção. No caso de uma resposta imune de reinfecção, você analisar os plasmócitos, porque você vai ter uma resposta a partir das células B de memória, com uma expansão dessas células já especializadas contra aquele antígeno. Então, é interessante para avaliar pessoas que estão sendo infectadas pela primeira vez ou recebendo uma vacina pela primeira vez, analisar os plasmoblastos, que é um passo anterior aos plasmócitos. E parece pouco, mas não é. Então, quando normalmente o pessoal que publica trazem esses artigos, eles trazem umas figuras que apresentam uma melhor imagem para entender do que está sendo feito. Então, deve ter umas outras imagens, como a gente pode ter visto na segunda resposta aqui, de algumas pessoas que responderam com 26% de plasmoblastos. Então, teríamos aqui uma imagem que uma população tão gigante que esse 3%, na verdade, seria 26%. Um quarto dessas células estariam aqui. Então, parece pouco, mas
apesar de ser pouco, a gente vê que quando a pessoa não recebeu a vacina, ou, digo, no dia zero, né, ela não tinha recebido a vacina, ó, é quase nada. Então, a gente está falando de three times fold, 3 vezes mais o número de células. Então, porcentualmente, em relação às células CD19, é 3%, nossa, parece pouco. Mas se você pegar dentro do mesmo indivíduo, ele triplicou a quantidade dessas células. Então, a gente tem que tomar cuidado na citometria. Inclusive, é uma coisa que passei por isso. Eu falei, nossa, eu estou vendo tão poucas células, e minha orientadora, calma, compara o mesmo indivíduo antes e depois, você vai ver que é bastante célula. Porcentualmente, assim, comparando as células TCD4, TCD8 numa infecção viral, 3% parece ser pouco, mas comparado dentro do mesmo indivíduo, triplicou a quantidade dessas células em circulação. Em alguns indivíduos, chegou a ter 1/4 das células B, CD19 positivas, serem só essas células. Então, o bom da citometria é que a gente consegue ter essa avaliação bem específica, né, de células. Então, parece pouco, mas não é, não. Entendi. Obrigada. Mas aí você falou que, no caso, seria os plasmoblastos mais interessantes. Então, a gente vê, né? Só que, nesse caso, a gente tinha tanto pacientes naive quanto pacientes pré-exposed. E aí Uhum. não teria que ser feito também, sei lá, uma coisa a mais nesses pacientes? Não sei, estou viajando aqui. Minha cabeça. Não, claro, claro. A maior preocupação que eles tinham do pré-exposed é que se os anticorpos que você tinha em circulação do pré-exposed já iria neutralizar as 4 variantes, as 4 cepas do vírus, eles iam neutralizar os 4 cepas da vacina e não ia apresentar para o anticorpo, para o sistema imune, né? O sistema imune não ia passar pelo processo do sistema imune adaptativo para criar anticorpos contra as outras cepas que ele não tinha sido exposto no passado, né? Trazer essa imagem aqui de novo dos participantes. Então, esse indivíduo aqui, ele já tinha anticorpo contra os 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Arthur, microfone aberto, Arthur. Então, mas, por exemplo, tranquilo, só avisando aí. Esse outro indivíduo, por exemplo, que recebeu a vacina, ele tinha anticorpos contra as vacinas 1, 2, 1, 3 e 4. Desculpa, contra as variantes 1, 3 e 4 das cepas do vírus. Então, ele tem que desenvolver um anticorpo contra 2. Então, essa era a preocupação desse estudo, para ver se ele também teria essa capacidade de criar anticorpo contra aquele que estava faltando. E a preocupação era se esses anticorpos não teriam a capacidade de neutralizar e não ter apresentação para ele criar imunização contra aquela que estava faltando. E o que a gente viu é que criou, né? Inclusive, a resposta imune foi melhor para esses pré-exposed. Tanto eles criaram anticorpos contra as 4 comparado a quem recebeu placebo, como também a gente viu que a resposta de quantidade de plasmoblastos em circulação foi muito maior quem já tinha sido exposto para 2 ou até mais. E, então, a preocupação, né, a gente tem que avaliar se esses que já tinham sido expostos e influenciar negativamente para quem estava recebendo a vacina. E foi o contrário, influenciou positivamente. O que eu faria, assim como próximos passos, seria aumentar o N desses pré-exposed e avaliar caso a caso para ver se todos passaram a ter anticorpos, né? Mas o principal mesmo a preocupação são esses dengue naive, porque as pessoas que nunca tiveram exposição a dengue, a importância é que elas se tornem imunes contra os 4 sorotipos depois que tomar uma vacina. Porque se você precisa tomar 2 vacinas, nesse período, vamos dizer, tem um surto de dengue de um sorotipo que ela não se imunizou com a vacina no primeiro. Daí corre o risco dela ter a doença grave já pela primeira vez. Então,
existem várias pesquisas, inclusive é o que eu estou envolvido hoje, de entender melhor como é que responde o sistema imune numa infecção de dengue para tentar achar algum ponto, alguma coisa que ajude a você ter uma resposta imune mais conclusiva, por exemplo, um adjuvante na vacina que ajude a pessoa a ter a resposta imune contra os 4 serotipos de uma vez só, com uma vacina só. Então, é isso que eu acho que é importante nos próximos passos de estudo e pesquisa com a vacina. Maravilha, excelente, Alexandre. A Ana Cá tem uma pergunta, ela levantou a mão. Ana Cá, você quer fazer a pergunta? Ela levantou a mão ou deu palminha? Ela levantou a mão, mas eu posso ler aqui, então. Ó, ela Fazendo falou assim, favor. eu queria saber se praticamente vai ser a mesma coisa da vacina da Sanofi, aplicar e ser mais eficaz somente em quem já está aplicar e Esteve ser exposto. mais eficaz somente em quem já esteve exposto, visto que o aumento de plasmoblasto não foi tão significativo em quem era naive. Queria que comentasse sobre isso. Vamos lá, então. Essa é a maior preocupação, porque desenvolvimento de vacina é um processo longo e demorado, e tem que ser longo e demorado, para justamente evitar o que aconteceu nesse caso da Sanofi Pasteur. E também a gente vê, a gente viu como é que foi durante a pandemia, aparecendo vacinas novas e o pessoal questionando, nossa, mas só tem 1 ano de teste essa vacina e já vai aplicar. Então, quando se cria vacina, quando se desenvolve uma vacina, tem que ser estudado em todos os mínimos detalhes para não correr esse risco de criar dúvida. Porque a vacina tem que ser não só aplicada para proteger a pessoa, mas para criar a questão de imunidade de rebanho. Então, não dá para a gente saber se essa vacina vai ser igual à Sanofi Pasteur. A vacina da Sanofi Pasteur, ela hoje é licenciada pela FDA em vários países, inclusive licenciada pela Anvisa aqui no Brasil, para quem quiser tomar. Só que ela só pode tomar quem tem já anticorpos circulantes ou quem já teve dengue no passado. O ideal seria que não. Tudo bem, Ana Carolina? O ideal seria que ela fosse capaz de induzir só com uma vacina contra os 4 sorotipos. E o que a gente consegue ver aqui, 3 meses depois, nesse resultado, vou trazer esse resultado aqui de novo, 91 dias, na verdade, já com 28 dias, a gente consegue ver que ela já está criando anticorpo contra essas 4 cepas do vírus, né? O que foi o problema dessa pesquisa é que teve um N pequeno. Então, por exemplo, placebo, naive, são só 4 indivíduos, enquanto que acho que naive e recebeu vacina eram 12. Então, um N muito pequeno para estudar em corpo humano. Corpo humano não é que nem ratinho em laboratório, que é tudo igual, cada um vai ter uma resposta muito diferente. Então, se a gente avaliar com um N maior, eu acho que vai ser, essa vacina pode sim mostrar capaz de ser neutralizante para os 4 tipos. Então, a gente tem que continuar essa pesquisa, tanto que ela deve estar já em fase 3, e eu acho que a gente vai conseguir ver já com uma dose essa vacina neutralizando contra os 4. Porque senão ela vai ficar igual a atual vacina da Sanofi Pasteur, que vai ser recomendado só para os 4, para quem já foi pré-exposed no passado. Mas não tem como saber. Tem que demandar mais tempo ainda para estudar. Eu acho que nos próximos anos a gente vai começar a ver bons resultados dessa pesquisa. Maravilha. Mais alguma pergunta, galera? Vamos lá, façam suas perguntas. Acho que não temos mais perguntas. Tudo bem. Bom, então é isso. Muito obrigada, Janequine, pela ótima apresentação. A discussão também foi muito boa. Obrigada a todos que participaram. Eu que agradeço a oportunidade aí de vir falar um pouquinho
sobre dengue e sistema imune. Você abriu sua Ar- tela. Arthur, abriu a tela, tá Alguém compartilhando. abriu uma tela. Acho que é o Arthur. Aí. Acontece. Desculpa, gente, eu fui. Não, reunião virtual Você quer online. falar Chat, alguma eu ia coisa, falar. Arthur? Você quer mostrar alguma coisa? Ah, Nossa, tô causando hoje. Queria parabenizar o Giannichini. Obrigado, obrigado. É muito bom a apresentação, assim, sobretudo esse assunto que é tão caro pra gente, que é a vacina. E aí, acho que legal esse contraponto que você trouxe sobre como também ela pode... Tem que ter pesquisas sérias feitas, né, em relação à vacina, porque, né, você viu que em alguns casos ela pode ser deletéria, né, principalmente para dengue hemorrágica. Então, eu achei, assim, muito bom, essencial essa apresentação e parabéns. Obrigado, obrigado. Eu queria dizer, assim, essa pesquisa começou lá em 2013, 2014, os bons resultados do clinical trial apareceram em 2020, os detalhes mais minuciosos dessas pesquisas estão saindo agora, também em 2022. Já temos um clinical trial na fase 3 dessa vacina sendo desenvolvida, provavelmente. Não tenho certeza sobre isso, mas provavelmente já deve estar no clinical trial fase 3. Então, no decorrer dos próximos anos, a gente vai ter mais certeza, que eu acho que é o mais importante no desenvolvimento de vacina, ter a certeza principalmente da segurança dessa vacina, que, contrário a outras vacinas contra outras doenças, a gente avalia se não vai ter efeito colateral. O efeito colateral da vacina para dengue é mais perigoso, então por isso tem que ser mais cuidadoso. E o pessoal do Butantan, com as universidades brasileiras e internacionais que estão envolvidos, aí estão fazendo um ótimo trabalho aí. E é muito bom poder ver galera do Brasil tomando a frente aí e mostrando resultados positivos que talvez no futuro a gente olhe e fala, putz, eu lembro quando o dengue era um problema do Brasil, hoje todo mundo está vacinado. Assim como a gente olha hoje o Brasil, questão da polio, quando a gente fala com pessoas mais velhas, nossos pais, assim, todo mundo lembra da questão do... Todo mundo conhecia pelo menos um ou outro amigo que tinha disabilities, né? Ficou sequelado por causa da infecção por polio. Hoje, polio está eliminada do Brasil. A gente não tem casos no Brasil. Teve um caso agora, mas envolve outras questões sociopolíticas, econômicas, que vai mais uma discussão longa para discutir sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas, basicamente, a polio hoje é questão do passado no Brasil, graças às pesquisas sérias e cuidado do governo de vacinar todo mundo. E eu acho que isso tem potencial muito grande de acontecer com a dengue também. Aqui para o Brasil e depois para o resto do mundo também, a gente poder falar, a dengue é uma coisa do passado. Eu também acredito. Sensacional. Maravilhoso. Bom, mais uma vez eu quero agradecer e também quero avisá-los que nós vamos ter nosso último encontro do Journal daqui a 15 dias desse ano, tá, galera? Com o Arthur, o causador aqui do Journal de hoje. Então, Arthur, prepare seu paper e vamos lá, galera. Muito obrigada pela presença e vamos manter o Journal ativo aí. Vou lançar hoje as datas para o ano que vem, para a gente continuar nossas reuniões. E se empenhem, participem das discussões, está sendo muito bom. A gente aprende todas as reuniões um pouquinho mais e está sendo incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço o pessoal que está organizando tudo. Vamos continuar aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.